Então, irmãos, hoje nós vamos falar do sacerdócio. Nós vamos falar de algo muito importante na igreja, para a igreja, e que a maioria dos irmãos não tem esse conhecimento, né? Não tem esse discernimento das Escrituras de que nós temos uma função no reino e que essa função é muito importante. E não tendo conhecimento dessa função, irmãos, nós não conseguiremos cumprir, né? Ô, Bruno, tá dando retorno aí para você? Meu áudio tá ficando legal? Tá dando para ouvir bacana aqui. Tá? Eu tô ouvindo um retorno aqui bem baixinho, mas acho que é meu mesmo. Para nós aqui, irmão, tá ótimo. Tá bom? Ah, então tá bom. Calor aqui hoje, se eu suar um pouco, os irmãos, não liga não, tá? Eu não vou ligar o ventilador não, porque senão atrapalha o áudio. Então, entender o sacerdócio, irmãos, dentro da Escritura, é muito importante, tá, irmãos? É muito importante, é essencial. Os irmãos vão ver a importância que tem esse sacerdócio, que nós temos que exercer, que é a nossa vocação dentro do reino de Deus, tá, irmãos? E que nós não conhecemos, né? Nós somos chamados e começamos a ir na igreja, congregar, e vamos congregando, e muitos de nós não sabem qual é o seu chamado, a sua função, né? Se a pessoa não tem um ministério na igreja, ela fica perdida, né? Ela não sabe o que fazer. E, na verdade, irmãos, todos nós temos um chamado, temos uma vocação, na verdade, tá? O chamado que Deus tem para nós é para estarmos diante dele, tá, irmãos? Então, nós temos que diferenciar um chamado, uma vocação e um propósito. Então, nós temos um chamado que Deus nos chama para estar diante dele. Assim como Jesus, ele chamou os 12, né? Ele passava e dizia assim, segue-me. Jesus não chamava eles para fazer nada. De início, Jesus dizia assim, segue-me. Né? E os apóstolos começavam a segui-lo. Né? E a Bíblia diz assim que Jesus escolheu 12 para estar com ele. Então, nosso chamado é para estarmos com o Senhor, tá, irmãos? Porque nós vamos ter que aprender, nós vamos ter que nos tornar um discípulo do Mestre. Nós somos crianças, nós não conhecemos nada, então nós recebemos um chamado para estar diante dele, tá, irmãos? Então, quando nós começamos a nos tornar seus discípulos, e qual que é a função, né, desse discipulado? Geralmente o discípulo ele vai aprender tudo que o mestre sabe, e ele vai ficar igual ao mestre. Né? E a Bíblia diz assim que nós somos, em Romanos 8, que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Então, nós somos predestinados para esse chamado, e ele nos chama, e nós vamos servir diante dele, nós vamos andar com ele, até nós começarmos a nos tornar igual a ele. E para isso nós somos predestinados, para nos tornarmos a imagem do Filho de Deus, para nos tornarmos o Cristo, tá, irmãos? Então, o chamado é para estar diante dele, mas depois que nós começarmos a aprender do Mestre e nos tornarmos de fato seu discípulo, né? A Bíblia diz assim lá em João 8:31, né, que todos os que estavam crendo, então Jesus disse assim, se permanecerdes nas minhas palavras, então verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí ele diz no verso 32, que é famoso e todo mundo conhece, mas ninguém cita o 31, né? Aí no 32 ele fala assim, e conhecereis a verdade os libertará. Então, quem vai conhecer a verdade? É quem permanecer na sua palavra e se tornar o seu discípulo. É quem andar com ele. Então, nós vamos crescer, amadurecer espiritualmente, então sim,
nós vamos conhecer a verdade e essa vai nos libertar. Vai nos libertar para servi-lo por amor, tá, irmãos? E então o nosso chamado é para estar com ele. A nossa vocação, irmãos, é um sacerdócio. Nós temos um serviço. Por isso que nós somos servos de Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos servos, quando nós falamos, eu sou um servo de Deus, quer dizer que eu sirvo a Deus. Não é que Deus me serve, não é que eu vou na igreja para alcançar coisas de Deus. Eu vou na igreja para buscar a face de Deus, não as suas mãos, não as bênçãos que ele pode me dar, mas sim conhecê-lo, buscar a sua face, para que eu possa agradá-lo, para que eu possa servi-lo. Assim eu serei um servo de Deus, se eu servi-lo. E esse serviço, irmãos, é um sacerdócio. E esse sacerdócio ele tem um propósito, de que nós sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Então nós temos um chamado, estar com ele. Nós temos uma vocação, um serviço que é um sacerdócio. E o propósito, o plano de Deus é que nós nos tornemos luz do mundo e sal da terra. Então hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco desse sacerdócio. Está muito quente aqui hoje. Vou compartilhar minha tela aqui com os irmãos. Estão vendo a tela? Sim. Estamos sim. Então nós vamos falar, irmãos, do sacerdócio. Nós vamos começar com esse texto aqui, que eu já ia esquecendo ele, eu acabei de colocar ele no slide. Esse texto que eu estava colocando. Lá em Efésios 4, está escrito assim: e ele mesmo concedeu, ele Jesus, tá, irmãos? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista, né, qual é o fim, a finalidade desses ministérios, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, os ministérios são para aperfeiçoar os santos, a igreja, para o desempenho do seu serviço. Então, os ministérios Então, o ministério, irmãos, é para aperfeiçoar os santos, que é toda a igreja, para desempenhar um serviço, que é o sacerdócio. Então, nós servimos a Deus, né, exercendo esse sacerdócio, tá, irmãos? E quando nós desempenharmos o nosso serviço, que é um sacerdócio, ele é para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o ministério é para que a igreja seja aperfeiçoada e cresça e chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, até que a igreja se torne o Cristo, né, desempenhando esse sacerdócio. Então, irmãos, qual é o objetivo do Senhor
ter escolhido alguns para estarem à frente do povo de Deus, para nos ensinar qual é o nosso serviço, como nós temos que servir a Deus, né? E hoje nós vemos que o ministério, os líderes, eles não ensinam que a igreja é o sacerdócio. Eles se acham o sacerdócio. Né? Mas a Bíblia está dizendo assim que eles foram separados, colocados diante do povo, e eles foram capacitados para aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, eles têm que preparar a igreja para a igreja exercer esse sacerdócio e servir diante de Deus. Está ficando claro para os irmãos? Está ficando claro aí, Bruno? É importante entender isso aqui primeiro. Sim, sim. Então, a igreja, né, exercendo o sacerdócio, vai começar a crescer, até chegar à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Como nós vamos chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus? Buscando sua face, servindo, estando diante dele, servindo, lendo o livro que ele deixou para nós, a carta que ele escreveu para nós, com todas as instruções de como servir diante dele. Né? O sacerdócio de Israel, eles tinham um livro, né? O livro da lei, e ali estava escrito como eles tinham que servir diante de Deus, no tabernáculo, servir diante de Deus, tá, irmãos? Então, nós vamos entender isso. Aquele sacerdócio era sombra de um sacerdócio que é real, que é a igreja. Tá? Eu vou mostrar o texto, fica mais fácil. Então, nós temos que chegar à perfeita varonilidade, que é maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos que nos tornar o Cristo. Deus faz uma aliança com Israel e ele diz assim... Agora, Johnny, aqui para mim está travando. Diligentemente. Os irmãos estão travando? Tá travando também. O seu vídeo está travando, Johnny. O vídeo ou o áudio? É, o vídeo e o áudio. É a internet. Tudo? Ah, tá. Minha internet está meio ruim ultimamente mesmo. A graça falou que você não paga, hein? Tá ouvindo agora bem? Agora melhorou aqui. Tá bem agora. Melhorou também. Se travar, vocês falam que eu repito, tá? Então, essa parte vocês entenderam, né? O ministério foi chamado, foi colocado diante de nós para nos ensinar a exercer o nosso serviço, o nosso sacerdócio, até chegarmos todos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, até nos tornarmos de fato o corpo de Cristo. Tá? E como vamos nos tornar todos o corpo de Cristo? Todos crescendo, todos amadurecendo, cada um exercendo a sua função no sacerdócio. Aí, irmãos, lá no passado, Deus fez uma aliança com Israel, e Deus falou assim para Israel, né? Quando Deus foi fazer uma aliança com eles, no pé do Monte Sinai, Deus falou assim: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, quando Deus fez uma aliança com os homens, com Israel, ele falou assim: se vocês guardarem a minha aliança, vocês vão ser um povo exclusivo meu, né, minha propriedade peculiar, vocês vão ser um reino de sacerdotes e vocês vão ser uma nação santa, se guardarem a minha aliança. Só que Israel não guarda aliança. A gente sabe que assim que Moisés sobe para o monte buscar as tábuas,
eles já fazem um bezerro de ouro. Então, era para eles serem um reino de sacerdotes, uma nação santa, e Deus estabelece apenas uma tribo de sacerdotes, né, no meio deles. Então, não se cumpre isso nele. O propósito de Deus de um reino de sacerdotes não se cumpre neles. Tá? Mas agora, na igreja, Pedro fala assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que era foi oferecido para Israel, se vocês guardarem a minha aliança, vocês vão ser minha propriedade peculiar. E Pedro fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Fala que eles seriam um reino de sacerdotes. Aí Pedro fala que nós somos sacerdócio real, ou seja, um reino de sacerdotes. E fala para Israel assim, e nação santa. Aí Pedro fala, vocês são nação santa. Então, o que foi prometido para eles, se eles guardarem a aliança, eles não guardam. Isso não se cumpre neles, um reino de sacerdotes. Tá, irmãos? Mas na igreja se cumpre, porque o Espírito foi derramado em nós, a lei foi escrita dentro do nosso coração. E agora nós somos o sacerdócio real de Deus, a nação santa e um povo exclusivo de Deus. Tá, irmãos? Então, se nós somos o sacerdócio real, o sacerdócio de Deus, nós temos que exercer esse ministério, exercer esse serviço sacerdotal. Por isso que nós dizemos, sou um servo de Deus, eu sou um sacerdote, tá, irmãos? Aí lá em Hebreus 7 diz assim, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, né, que é a tribo que Deus estabelece como sacerdote em Israel, eles não se tornam um reino de sacerdotes como Deus planejou, mas Deus estabelece uma tribo de sacerdotes para fazer sacrifício pelo povo. Então, se a perfeição tivesse sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, então baseado naquele sacerdócio o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então aqui, irmãos, nós temos duas ordens de sacerdotes, tá? A Bíblia diz que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, o que é a ordem de Melquisedeque? É uma ordem de sacerdotes. Assim como o sacerdócio levítico, que é chamado aqui de a ordem de Arão, é uma ordem de sacerdócios. Mas o sacerdócio de Melquisedeque, essa ordem de Melquisedeque, ela é um sacerdócio superior, tá, irmãos? A ordem de Arão é um sacerdócio tribal, é uma tribo de sacerdotes. Mas a ordem de Melquisedeque é um sacerdócio mundial, tá? Nós vemos que esse Melquisedeque, ele era sacerdote em Canaã, em Salém, né? Que era Jerusalém, no futuro se tornaria Jerusalém. Então, Melquisedeque era um sacerdote em Canaã, e a Bíblia diz que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Então, quando Abraão foi para aquela terra, tinha um sacerdote de Deus lá. E nós vemos na Bíblia também que Jetro, o sogro de Moisés, ele era sacerdote em Midian, né? Então, Deus, ele tinha uma ordem de sacerdotes que começa lá em Sete, e o seu filho Enos. Um dia nós vamos falar só mais detalhado sobre a ordem de Melquisedeque, tá, irmãos? Mas os irmãos só têm que entender que existem duas ordens de sacerdotes. A ordem de Arão, que são os levitas, né, que é o sacerdócio de Israel, e existe a ordem de Melquisedeque, da qual Cristo veio dar continuidade. E ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque para sempre. Outro texto vai dizer isso. Então, existia uma ordem de sacerdotes para o mundo. Nós lemos lá em Malaquias que Deus disse assim, no estudo das duas casas de Israel, nós lemos que Deus diz assim, né, que Deus não estava se agradando dos sacrifícios dos sacerdotes de Israel, mas Deus diz assim, mas em todo o mundo, na nação, entre os gentios, em todas as nações, né, são oferecidos a mim sacrifícios agradáveis. Então, meu nome é engrandecido entre os gentios, em Israel ele está sendo blasfemado. Então, Deus disse
que em todo mundo existiam sacerdotes, porque quem faz sacrifício é um sacerdote. Então, existiam sacerdotes oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus em todas as nações. E o sacerdócio de Israel, que foi escolhido como um povo exclusivo de Deus, estava oferecendo sacrifícios que Deus não estava se agradando. Então, existe um sacerdócio mundial. E essa é essa ordem de Melquisedeque, tá, irmãos? Por que fala a ordem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque é o único que nós temos o nome dele. Né? Ele se apresentou como sacerdote de Deus, né? E ele é Melquisedeque. Então, como a gente não conhece os outros, então fala a ordem de Melquisedeque, tá, irmãos? Então, Cristo, ele é sacerdote dessa ordem. Por quê? Deus sempre, quando Deus chamou Israel, Deus queria que eles fossem uma nação sacerdotal, que fosse um reino de sacerdotes. E eles seriam sacerdotes para todas as nações também. Né? Mas eles quebram aliança, se tornam uma tribo sacerdotal. Então, Deus mantém aliança com eles, porque existiam promessas que Deus fez a Abraão, né, que dele traria uma descendência, né, que ia pisar a cabeça da serpente, né, que ia herdar essa terra. Então, Cristo, quando ele vem, ele se torna sacerdote, ele se torna sumo sacerdote, mas não da ordem de Arão, né? Ele se torna sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E nós somos o sacerdócio de Cristo. Então, Cristo é da ordem de Melquisedeque. Então, nós somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Tá, irmãos? Um sacerdócio para o mundo. Esse sempre foi o plano, um reino de sacerdotes. Então, baseado no sacerdócio levítico, o povo recebe a lei, né? Mas esse sacerdócio levítico e essa lei baseada nele, que aí é a lei cerimonial, tá, irmãos? É tudo que envolve o sacerdócio, né? Tudo que tinha a ver com o sacerdócio e com o templo, que era onde o tabernáculo, que era onde o sacerdócio ministrava diante de Deus. Então, tudo que tinha a ver com o sacerdócio e com o templo, essa era a lei do sacerdócio. Tá? Então, a Bíblia diz assim que baseado nessa lei de justificação, né, sacrifício de animais, o povo não foi aperfeiçoado, né? Mediante esse sacerdócio, não conseguiram Deus não conseguiu aperfeiçoar o povo. Aí fala assim, por isso teve necessidade que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. Né? Pois, aí fala aqui, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, essa lei baseada nesse sacerdócio não aperfeiçoava o povo. E nós lemos lá atrás que o povo tem que ser aperfeiçoado para chegar à estatura de varão perfeito, à plenitude de Cristo. Então, foi preciso mudar o sacerdócio. Então, mudou o sacerdócio do sacerdócio levítico, que servia diante de Deus, mudou agora para o sacerdócio de Cristo, que é da ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio superior, que é um sacerdócio para o mundo todo. Né? Então, Cristo agora é o sacerdócio, né? Nós somos o corpo do Cristo e todos nós somos sacerdotes, tá? E somos um sacerdócio para o mundo. E quando muda o sacerdócio, também a mudança de lei. Qual lei? Né? Vamos ver se nós gravamos o estudo sobre lei, a lei de Deus. Aí nós vamos entender qual lei mudou quando mudou o sacerdócio, tá, irmãos? É a lei do sacerdócio. Tudo que tinha relação com o sacerdócio e com o tabernáculo, com o templo, e essas leis de justificação, elas mudam, porque elas são baseadas no sacerdócio. O sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio superior, ele traz um sacrifício superior, uma justificação superior, ele traz um espírito que entra dentro do nosso coração, começa a escrever as leis dentro do nosso coração, e isso sim consegue nos aperfeiçoar, consegue nos fazer crescer, né, servindo a Deus. Tá, irmãos? Então, quando muda o sacerdócio, muda a lei. Então, houve uma mudança de sacerdócio quando Cristo vem, tá, irmãos? Então, não acabou o sacerdócio, mudou do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo.
E a lei? A lei não acabou, a lei mudou também. Essa lei cerimonial de sacrifícios, ritos, né, de purificação mudou também. Era baseada no sacerdócio levítico e agora é baseada no sacerdócio de Cristo. Tá, irmãos? Nós vamos fazer o estudo da lei, vai ficar bem claro para os irmãos. Olha esse texto aqui, irmãos. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeito os ofertantes. Então, de que lei está falando aqui, irmãos? Uma coisa que nós temos que entender na lei de Deus, tá? É que ela se divide em várias partes, mas 3 partes principais. Quando nós fizermos o estudo da lei, isso vai ficar bem claro para os irmãos. Mas eu vou dar só uma base aqui para os irmãos entender esse estudo que nós estamos fazendo. Então, a lei de Deus, ela se divide em vários grupos, na verdade, mas 3 grupos principais, que é a lei cerimonial, que é a lei do sacerdócio, que é tudo que envolve o sacerdócio, tá? A lei civil, que é a lei do país, são leis que Deus deu para o país de Israel, para eles, né, se basearem, conviverem, para eles respeitarem uma lei que rege a nação, tá? E existe uma lei moral, que é o caráter de Deus, que é uma lei que não muda, tá? É uma lei moral, por exemplo, não matarás. É uma lei moral, mas ela também é uma lei civil. Então, Deus não quer que matem, que, na verdade, lá é não assassinarás, tá, irmãos? Então, não pode assassinar em lugar nenhum. Mesmo se no país for permitido assassinar, não estou falando de matar, tá, irmãos? Matar é diferente de assassinar. A lei moral de Deus proíbe, tá, irmãos? Então, existem as leis morais, que não mudam, são imutáveis, é o caráter de Deus. Existe a lei civil, que Deus deu para Israel, é uma lei de Israel, irmãos. Por exemplo, o dízimo. O dízimo, ele é uma lei civil, porque o sacerdócio, eles não tinham herança, eles não tinham terra, eles não trabalhavam, tá? Então, Deus estabeleceu como se fosse um imposto para todas as outras tribos que receberam terra por herança e que poderiam trabalhar. Então, Deus separou os levitas como sacerdotes, eles não receberam terra. Deus falou assim: vocês não terão herança, a herança de vocês sou eu, o Senhor. Então, eles tinham apenas casas que eles moravam, mas eles não tinham terra para plantar. E eles não tinham de onde tirar o sustento. E eles não podiam trabalhar. Então, Deus estabeleceu um imposto, que é a 10ª parte, tá? E tinha que ser dado para os sacerdotes, porque o sacerdócio era o governo de Deus, quando Deus estabeleceu o seu povo. Então, quem cuidava, por exemplo, da saúde eram os sacerdotes, eles que eram ensinados a avaliar as doenças, a lepra, né? Eles que ajudavam os enfermos, qualquer doença que tivesse, tinha que ir até o sacerdote. Eles que cuidavam das leis, eles que julgavam as pessoas, quem tinha que morrer, quem cometeu um pecado de morte, quem não, quem vai ser absolvido, né? Eles que ensinavam a lei de Deus, né? E eles que eles que cuidavam com esse dízimo que eles recebiam, eles também cuidavam dos órfãos, dos pobres e das viúvas. Então eles eram o sistema judiciário de Israel, eles eram o sistema de educação de Israel, eles eram o sistema sanitário de Israel, o sistema médico, eles eram tudo em Israel. Então, o sacerdócio, eles eram o governo, e Deus estabeleceu um imposto para que eles pudessem trabalhar e exercer todas as suas funções, né? E era 10%. Então, 10% de tudo que vocês escolherem, vocês vão dar para os sacerdotes, né? Uma lei civil. Hoje, nós temos no nosso país, por exemplo, imposto, e nós pagamos muito mais que 10%. Né, o imposto que é cobrado no nosso país é um absurdo, é 50% ou mais. Então, nós pagamos o imposto do nosso país. O dízimo era o imposto de Israel, tá, irmãos?
Quer dizer que a gente não tem que ajudar a igreja, fazer coletas para ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas? Não quer dizer isso, a gente tem que fazer, tá, irmãos? Mas não podemos pegar essa lei, esse dízimo, e dizer que isso é para nós, né? Nós temos que saber quais leis eram de Israel, lei civil, qual lei era cerimonial, que foi mudada agora para um novo sacerdócio, quando muda o sacerdócio, muda a lei, e quais leis são morais, leis que não mudam, leis que são imutáveis. Tá dando para ouvir aí, Bruno? Cortou mais alguma vez ou não? Legal. Não, ficou bom. Ficou bom? Então tá bom. Então, irmãos, a lei, essa lei, né? Essa lei cerimonial, ela é sombra de bens vindouros, de coisas que viriam no futuro, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes. Os irmãos percebem que está falando do sacerdócio aqui? Ó, com os mesmos sacrifícios, né? Sacrifício, está falando do sacerdócio. Essa lei que está falando aqui, que é sombra de coisas vindouras, não é a imagem real, é a lei do sacerdócio, tá, irmãos? Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, está envolvendo sacrifícios, ofertas, tá? Então, é a lei do sacerdócio. Então, ela é a sombra de coisas vindouras, futuras, não a imagem real. Outro texto que vai falar a mesma coisa. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Está falando do sacerdócio. Depois os irmãos leiam um contexto, vai falar que Cristo na cruz, ele cravou uma lei que nos era prejudicial, que baseava-se em ordenanças, mandamentos e ordenanças, né? E porque ele cravou essa lei na cruz, aí Paulo está falando assim, então ninguém vos julgue agora pelo que vocês comem, bebem, né? Porque essa lei cerimonial envolvia comidas, bebidas, festas, né? Sábados, tudo isso era lei cerimonial. Então, Paulo está falando assim, ninguém julgue vocês agora por isso, porque isso eram sombras de coisas que haveriam de vir, mas agora chegou a realidade, que é Cristo. Então, agora nós não vamos servir mais nas sombras, agora nós vamos servir na realidade, que já foi revelada agora, foi manifesta, que é o sacerdócio de Cristo. Então, irmãos, eu pus essa foto aqui, que eu sempre faço para os irmãos, quando eu estou fazendo, eu sempre ponho a minha mão assim, dá uma sombra, né? Mas como eu não vou conseguir fazer para os irmãos, aí eu pus essa imagem aqui, ó, isso é uma sombra, né? Mas todo mundo pode dizer assim, se eu perguntar o que é isso, todo mundo vai dizer uma mão, né? Então, a sombra, você vê o que é. Você olha e fala assim, isso é uma mão, é claro, né? Então, isso era a lei, isso era aquele sacerdócio. Ele era sombra de bens vindouros, não a realidade, né? Mas o sacerdócio de Cristo é a realidade. Então, quando eu olho, por exemplo, para essa imagem, eu digo uma mão, mas eu não sei se é uma mão de homem, se é uma mão de mulher, se tem a unha pintada, se é branco, se é negro, eu não sei. Eu sei apenas que é uma mão, tá, irmãos? Então, assim que era aquele sacerdócio, ele era uma sombra do sacerdócio de Cristo. Tá? Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo, que tiraria o véu dos seus olhos e que eles veriam tudo, eles veriam profundidades, eles veriam as revelações que tem nas Escrituras. Né? Mas o sacerdócio de Cristo, que é a realidade, nós podemos olhar e falar assim, é uma mão de mulher, tem unha pintada, está pintada de vermelho, uma mulher de mais ou menos 30 anos. Os irmãos percebem que a realidade é muito mais claro que as sombras. Né? Então, aquele povo, eles olhavam para a lei, eles entendiam o que era, né? Mas eles não conseguiam ver essas coisas, esses detalhes, eles não conseguiam ver essa realidade, né? Então, eles viam pelas sombras, eles baseavam, né, a sua fé ali nessas sombras, tá, irmãos?
Mas agora chegou a realidade, agora nós não vamos mais se basear em sombras, nós vamos agora olhar e ver a realidade, servir na realidade. Então, lá em Hebreus, falando desse sacerdócio que era sombra, está escrito assim, ó, os quais ministram, né, eles têm um ministério, eles têm um serviço, e eles ministram diante de Deus. Eles servem diante de Deus, é o serviço. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Então, de que aquele sacerdócio, ele era sombra de quê? O que era a realidade dele? Então, ele era sombra das coisas celestes. Tá, irmãos? Então, o sacerdócio levítico era sombra, era uma figura e sombra de um sacerdócio celeste. Os irmãos vão ver que os outros textos vão confirmar isso para nós. Tá? Então, era um sacerdócio terreno, que era sombra de um sacerdócio, sombra de coisas celestes. Tá, irmãos? Assim como foi Moisés, divinamente instruído. Então, esse sacerdócio fazia parte de uma aliança que foi dada por Moisés, né? Foi legislada por Moisés, e nessa aliança tinha um sacerdócio que ministrava diante de Deus, mas ele era sombra de coisas celestes. Aí o texto continua e fala assim, agora, com efeito, ou seja, agora, né, aconteceu, está acontecendo, já foi revelado, obteve Jesus, né, agora o legislador é Jesus. Ministério tanto mais excelente. Então, tinha um ministério que ministravam diante de Deus, que era o sacerdócio, mas Jesus, ele obteve um ministério muito mais excelente, ou seja, um sacerdócio muito superior. Quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, foi dada uma aliança através de Moisés, e um ministério através de Moisés, e um sacerdócio através de Moisés, e promessas, né? Mas o sacerdócio, o ministério de Cristo, o sacerdócio de Cristo, ele é muito mais excelente, e ele também é mediador de uma aliança muito superior, e que é baseada em promessas muito superiores. Tá, irmãos? Então, esse sacerdócio, que ministrava diante de Deus, ele era a sombra das coisas celestes. Aí esse é o texto que eu citei para os irmãos no último estudo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, todas as bênçãos que nós precisamos, tudo que nós precisamos, Deus já nos abençoou. E está nas regiões celestes, em Cristo. Aí Efésios 1:20 fala assim, o qual exerceu ele em Cristo, né, Deus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais. Então, Cristo ressuscitou, subiu aos céus e assentou à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Não só nesta era, mas também na era que virá, que é o reino de Cristo. Então, Cristo ressuscita e ele se torna sumo sacerdote, ele se assenta à direita de Deus nos lugares celestiais. Lembra que esse texto disse aqui que nós recebemos todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo? Aí, mais abaixo, no capítulo 2, Paulo escreve assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus ressuscita e assenta à direita de Deus nos lugares celestiais. E a Bíblia diz que nós
que Cristo nos ressuscitou com ele, né? Por fé, né, irmãos? Ele vai nos ressuscitar ainda, mas por enquanto é por fé, nós fomos ressuscitados por fé. E nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então, nós também, em espírito, em fé, estamos assentados nos lugares celestiais, onde estão todas as bênçãos que Deus já nos abençoou. Então, irmãos, nós lemos que aquele sacerdócio, né, esse texto aqui, ó, era sombra de coisas celestes, né? E nós sabemos que o sacerdócio foi mudado, agora a realidade está acontecendo. O sacerdócio real, que é o sacerdócio de Cristo, está em vigor, né? E nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Nós já fomos abençoados, tá, irmãos? E nós estamos assentados com Cristo, em Cristo, nesses lugares celestiais. Então, aquele sacerdócio era a sombra de um sacerdócio superior, um sacerdócio que ministra nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Por isso que ele era um sacerdócio figura de coisas, sombra de coisas celestiais. Então, Cristo está sentado nos lugares celestiais e nós também estamos assentados com Cristo nesses lugares celestiais, exercendo o nosso sacerdócio, e já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então, como acessar todas as bênçãos que Deus tem para nós, que Deus já determinou sobre nós? Se tornando, sendo edificados, crescendo, entendendo, recebendo o chamado, andando com o Senhor, amadurecendo para poder exercer a nossa vocação, o nosso serviço, que é um sacerdócio que agora é ministrado nos lugares celestiais, irmãos. Então, nosso sacerdócio é ministrado nos lugares celestiais. Só vai entrar nesses lugares celestiais quem for sacerdote. Só vai poder subir nesse lugar, entrar nesse lugar celestial e receber essas bênçãos e trazer essas bênçãos para a realidade terrena quem for um sacerdote. E para ser sacerdote tem que amadurecer, tem que chegar à estatura de um varão perfeito, né? Que é um varão maduro, não é um varão que não é a pessoa que não erra, é uma pessoa que é madura. Né? Lembra que nós já falamos que os sacerdotes só podiam exercer seu ministério a partir dos 30 anos, quando eles se tornavam homens maduros? O sacerdócio da igreja é a mesma coisa, irmãos. Se nós formos crianças espirituais, não vamos conseguir poder exercer o nosso serviço, tá? A nossa vocação, que é esse sacerdócio. Então, irmãos, esse sacerdócio levítico, só um minuto que eu vou buscar uma água para mim, irmãos, que acabou minha água. Então, esse sacerdócio levítico, ele era figura, sombra de um sacerdócio superior, de coisas celestiais. E Jesus disse assim, né, para a mulher samaritana, eu sempre cito essa passagem, ela disse, onde devemos adorar? Em Jerusalém, no templo de Jerusalém ou em Samaria? E Jesus diz assim, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ou seja, na realidade, eles vão adorar agora na realidade, na verdade, e em espírito, ou seja, é um sacerdócio
espiritual, celestial, tá, irmãos? Então, esse sacerdócio com esse tabernáculo, ele era a sombra do sacerdócio celestial, tá? Então, como era o tabernáculo, né, irmãos? Ele era dividido em 3 partes. Tinha essa parte aqui, que é o pátio externo, que eles chamam também de átrio, tá, irmãos? Ele era cercado com essas cortinas aqui, tá? Bem baixinho. E esse pátio aqui é onde ficava o altar do sacrifício, onde eram sacrificados os animais, queimado. Tinha uma bacia de bronze com água, que era para o sacerdote se lavar, antes dele entrar aqui, dentro do tabernáculo. No tabernáculo tinha 2 repartições, o santo lugar. Aqui todos os sacerdotes podiam entrar. Tem a menorá aqui, uma mesa de pães, e um altar aqui do incenso. E tinha um véu que separava, e nesse compartimento aqui, que é o Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança, ela representa o trono de Deus, tá, irmãos? Então, havia uma divisão. Aqui é onde está o trono de Deus. Aqui era onde Deus se manifestava. Aqui era onde os sacerdotes ministravam, diante do trono de Deus, só que tinha um véu separando. E aqui fora era onde os sacerdotes ministravam diante dos homens. Tá, irmãos? Então, os sacerdotes, eles tinham um serviço diante dos homens, do lado de fora do tabernáculo, tá? Fazer sacrifícios, todas essas coisas, mas eles tinham um serviço dentro do tabernáculo, diante de Deus, diante do trono de Deus, que era acender incensos, né? Organizar os pães, manter a lâmpada, o candelabro aceso. Então, como que funcionava, né? Tinha essa cerca aqui, que era o átrio, né? O pátio externo aqui, o átrio. Nessa parte, irmãos, as pessoas podiam entrar. Os homens entravam aqui, né? Levavam as suas ofertas para que o sacerdote apresentasse diante de Deus, tá? Então, os sacerdotes, eles matavam os animais, recebiam as ofertas, tá, irmãos? Aqui no pátio externo. Então, eles ministravam aqui diante dos homens. Aqui qualquer judeu poderia entrar, tá, irmãos? Só que lá dentro, né, só o sacerdote podia entrar, só os sacerdotes. Então, nessa parte aqui, ó, só os sacerdotes podiam entrar. Aqui, os homens podiam entrar, qualquer homem, qualquer judeu, né, podiam entregar suas ofertas para os sacerdotes, mas aqui dentro, os homens não podiam entrar, apenas os sacerdotes, tá, irmãos? E aqui dentro, nem os sacerdotes podiam entrar, somente o sumo sacerdote. Uma vez por ano, ele podia entrar aqui dentro, no dia da expiação. Quando os sacerdotes entrassem aqui, eles não podiam entrar em pecado, irmãos, senão eles morriam. O sumo sacerdote também não podia entrar aqui em pecado, senão ele morria, tá? Então, Deus deu uma ordem, falou assim, ó, não leva fogo de fora do tabernáculo para dentro do santo lugar, para acender as lâmpadas. Tem que pegar fogo do altar, do sacrifício, tá? Então, foi dada uma ordem para pegar fogo dessas brasas aqui, esse altar não podia se apagar, tá, irmãos? Esse altar aqui foi Deus que acendeu, veio fogo do trono de Deus e acendeu ele. Então, isso era um fogo do céu, um fogo santo. E ele não tinha uma ordem, ele não podia se apagar. E os sacerdotes, eles tinham que pegar fogo do altar e acender a menorá, né, o candelabro. E os 2 filhos de Arão, eles trouxeram fogo de fora e acenderam o candelabro. Né? Então, saiu um fogo e consumiu eles, e eles morreram. Então, o sacerdócio, ele é santo, irmãos. Ele é santo. Né? Tinha que pegar fogo daqui para acender a lâmpada lá dentro, a menorá lá dentro. Tá? Aí, em 1 Pedro, Pedro fala assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual,
para ser de sacerdócio santo, né? O sacerdócio tem que ser santo. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios, né, entre os homens, e eles também ministravam diante de Deus, no Santo dos Santos. Mas agora nós somos o sacerdócio, um sacerdócio santo, e nós temos uma função, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, a lei do sacerdócio mudou, agora os sacrifícios não são físicos, né? Os sacrifícios não são mais físicos, não são mais baseados naquele sacerdócio, não são mais animais e essas coisas. Agora os sacrifícios são espirituais. E nós temos que oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Né? Quais são os sacrifícios espirituais? A Bíblia diz assim que o incenso que era acendido ali, diante do trono de Deus, que ele representa a oração dos santos. Então, o incenso é a oração. Então, quando nós oramos, é um incenso suave que sobe às narinas de Deus. Né? E quando nós nos sacrificamos a nós mesmos, a nossas vontades, aos nossos desejos para fazer a vontade de Deus, para crescer espiritualmente, frutificar, para que os nossos irmãos cresçam, isso são sacrifícios espirituais que agradam a Deus. E que nós, os sacerdotes, temos que fazer. Mas agora, Paulo fala assim que nós somos sacrifício vivo, um sacrifício vivo diante de Deus. Por quê? Porque os animais, eles eram mortos e daí eram sacrificados. Eles não iam voluntariamente para o fogo. Mas Paulo fala que nós somos sacrifício vivo diante de Deus. Então, nós todos os dias decidimos ir para o altar do sacrifício. Todos os dias nós decidimos morrer para nós, para nossas vontades, a fim de viver para Cristo, a fim de que a vida de Cristo se manifeste em nós. Então, Cristo morreu no meu lugar, agora eu vou viver por ele. Então, a minha vida não me pertence, pertence a Cristo. Né? Então, isso é um sacrifício espiritual. Todos os dias eu vou ter que matar o meu desejo, a minha vontade. Todos os dias eu vou ter que morrer. Paulo fala, somos todos os dias entregues como ovelhas para o matador. Então, todos os dias eu vou ser entregue à morte. O meu desejo, a minha vontade para cumprir o meu sacerdócio, o meu serviço, que é servir diante de Deus, é fazer a vontade do meu Senhor. É fazer... Paulo fala assim, se um morreu, logo todos morremos, e nós que vivemos, vivamos para o Filho de Deus, né, a fim de que a vida dele se manifeste em nós. Por isso que nós temos que nos tornar o Cristo. Então, o que aquele tabernáculo ele representava, irmãos? Ele era dividido em 3 partes, né? Então, aquele átrio externo, né, onde os homens, onde está aqui a bacia e aqui o altar do holocausto, onde os homens estavam, os sacerdotes serviam diante dos homens, né? Isso representa a terra, tá? Isso aqui representa a terra. Então, o altar do holocausto, ele representa o lugar onde nós vamos morrer, onde nós vamos ser sacrificados, tá? Como Cristo foi, né? Mas ele foi sacrificado para nos santificar, né? Para nos salvar, para salvar o mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós também vamos ter que fazer sacrifício todos os dias, porque nós somos o sacerdócio, e o sacerdócio faz sacrifícios, tá, irmãos? Então, essa parte aqui representa a terra. E o que representa o altar do sacrifício? A nossa morte todos os dias. Então, nós passamos pelo altar do sacrifício, morremos todos os dias, né? Essa bacia com água representa a palavra. Então, a Bíblia diz assim que a palavra é ela que nos santifica, a palavra ela nos purifica. Então, o sacerdote, antes de entrar no santo lugar, ele tinha que se limpar, ele tinha que ser purificado por essa água. Então, nós, antes de entrarmos no santo lugar, nós temos que ser purificados pela palavra. Então, nós não podemos entrar aqui de qualquer jeito e nós não vamos saber entrar aqui se nós não
conhecermos a palavra de Deus. É ela que é a nossa guia de como servir diante de Deus. Então, nós temos que fazer sacrifícios da nossa carne, tá? Temos que sacrificar a nossa carne todos os dias. Temos que ser limpos pela palavra todos os dias. E aí sim, entrar no santo lugar, que representa o quê? Os lugares celestes, que é onde Cristo, nós estamos em Cristo. É onde nós está todas as nossas bênçãos, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais, e Cristo se assentou nos lugares celestiais, e nós nos assentamos com Ele nos lugares celestiais. Então, existe esse lugar celestial, tá, irmãos? Que é um tabernáculo espiritual, por isso Cristo disse para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, não é mais no templo em Jerusalém ou no templo em Samaria, agora é um templo espiritual, é um tabernáculo celestial, que é o corpo de Cristo. Então, o santo lugar, ele representa esses lugares celestiais, que é onde somente os sacerdotes podem entrar, tá, irmãos? Os homens comuns, eles não podem entrar aqui, somente os sacerdotes, tá? E dentro desse lugar, desse santo lugar, que são os lugares celestiais, né, tem o candelabro, que naquela aliança, e dentro daquele tabernáculo terrestre, representava o Espírito Santo, né, o candelabro com as 7 lâmpadas. Tem a mesa dos pães, com 12 pães, que representam um povo separado, um povo santo, tá? E tem o altar do incenso, que representa as orações. Então, quando nós subimos nos lugares celestiais, em oração, né? Em oração, em intercessão, nós estamos acendendo incensos diante do trono de Deus. Então, aqui onde está a Arca da Aliança, era onde a Arca da Aliança, ela representa onde está o trono de Deus, tá? E ela representa o céu. Então, o Santo dos Santos representa o céu, tá, irmãos? O santo lugar representa os lugares celestiais, onde um sacerdócio santo entra, só o sacerdote pode entrar, só os sacerdotes, tá? E o pátio externo representa a terra. Então, os sacerdotes, eles servem aqui, na terra, mas eles também servem nos lugares celestes, no santo lugar. E na antiga aliança, o candelabro representava o Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus. E essa mesa dos pães representava o povo santo, tá? Mas na nova aliança, irmãos, nós vemos Jesus andando sobre os 7 candeeiros. E ele diz assim que os candeeiros são as 7 igrejas. Então, na nova aliança, houve uma fusão do Espírito Santo com o povo santo, né? Aqui teria que ser um povo santo, né? Mas era uma representação. Então, na nova aliança, quando é visto um candelabro, é a igreja. Por quê? Porque na nova aliança houve uma fusão do Espírito com o povo. E agora é um povo santo porque tem um Espírito Santo. E é a promessa da nova aliança. Eu vou pôr dentro de vocês o meu Espírito. Né? Jeremias 31, 31 e Ezequiel 36. No último vídeo, no último estudo eu falei que estava em Isaías 36. É Ezequiel. Eu errei, tá, irmãos? É Ezequiel. Então, esse candelabro nesse tabernáculo aqui de Moisés, ele iluminava, né, para o sacerdote poder fazer o seu serviço. Só que agora o candelabro e o povo santo, eles são um. E a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. Tá, irmãos? Então, agora nós somos um povo, mas que também é luz. Um povo santo, que é a luz do mundo. Tá? Por quê? Porque agora nós temos o Espírito Santo, que ilumina. E ele está escrevendo a lei de Deus dentro do nosso coração. A lei de Deus é a palavra. E luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, candelabro agora na nova aliança representa a igreja. E o lugar, o santo dos santos, é o trono de Deus. Então, nós viemos orar aqui diante do trono de Deus. Só que os irmãos lembram que tinha um véu aqui? Né? Na outra imagem tinha um véu aqui. Ó. Esse véu aqui, ele fazia a separação do lugar
do santo lugar e do santo dos santos. Só que quando Jesus morre, esse véu ele é rasgado, e agora não há mais separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então, os sacerdotes, eles podem vir aqui e acender incenso diante mesmo do trono de Deus. Então, o que representava esse véu? Ele representava o pecado. Né? Lá em Isaías diz assim, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, quando Jesus morre, esse véu é rasgado. E agora, por que o véu é rasgado? Porque Jesus ele morre para nos santificar. E ele paga o nosso pecado, e ele tira o nosso pecado. E agora nós somos um povo santo. Então, na nova aliança, não existe esse véu. Então, quando nós chegamos nos lugares celestiais, nós podemos chegar diante do trono de Deus, porque Cristo está sentado à direita do trono de Deus. Então, nós estamos em Cristo. Então, nós chegamos diante de Deus com o nosso incenso, com a nossa oração, e falamos diretamente com Deus por Jesus Cristo. Então, o caminho foi aberto até o céu, até o trono de Deus. Tá, irmãos? Então, na nova aliança, na antiga aliança, ele representava isso aqui: céu, né, terra, lugares celestes e o céu de Deus, o trono de Deus. Mas agora não tem mais esse véu. Quer dizer que nós chegamos lá no céu, no trono de Deus? Não, quer dizer que quando nós chegamos aqui, nós temos acesso à glória de Deus. Então, a glória de Deus, ela resplandece agora em nós. Ela é revelada para nós, tá, irmãos? Porque as pessoas não podiam nem ver a Arca da Aliança, que representava o trono de Deus. Mas quando ela era mostrada, né, o pessoal levava ela para a guerra e eles venciam a guerra. A glória da Arca era muito grande. A glória de Deus, ela se manifestava na Arca, tá? Então, mas agora, o sacerdócio de Cristo, quando eles entram nos lugares celestes, quando eles entram no santo lugar, eles veem a glória de Deus, porque o véu foi rasgado. Tá, irmãos? Então, a Bíblia fala assim, agora sem o véu no nosso rosto, lá em 2 Coríntios 3, Paulo fala assim, nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver a glória que tem nela, e de glória em glória nós somos transformados na imagem do Filho de Deus. Então, o sacerdócio superior, eles têm acesso a essa glória, tá bom? Está ficando claro para os irmãos? Alguém fala alguma coisa aí enquanto eu tomo água, só para mim saber se tá travando, se está legal, se está rodando tranquilo. Está excelente, irmão. Está clarinho. Tá tranquilo também. Então tá bom. Tá dando para os irmãos acompanhar? Tá ficando claro? Tá assim, meu irmão. Então tá bom. Aí lá em Gênesis nós temos um sonho de Jacó. A Bíblia diz assim, sonhou Jacó, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então Jacó sonha, ele vê uma escada, e essa escada, ela liga o céu na terra, tá, irmãos? Então ela toca na terra e ela toca no céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Nessa imagem aqui, com certeza ela não era de alumínio, né? Na visão de Jacó, talvez de ouro. Né? Aí Jesus fala assim, e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus está falando disso. Jesus está falando, vocês vão ver o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre mim. Né? É o que eles postam uma escada na terra, né? Atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E Jesus fala, eu sou a escada. Vocês vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre mim. Eu ligo o céu na terra. Sou eu que ligo o céu na terra e a terra no céu. E lá em Efésios, né, Paulo fala, confirmando isso, ele fala assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Deus, né, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Então, ele tem um propósito, ele estabeleceu um propósito em Cristo,
E lembrando, irmãos, Cristo não é Jesus. Cristo é Jesus e o seu corpo, né? Então, Deus tem um propósito em Cristo de fazer convergir nele. O que é convergir? É unir. Tá, irmão? Duas coisas vêm, se unem, elas convergem para um mesmo lugar. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, convergir é isso aqui, os dois vêm e se encontram em um ponto. Então, está falando assim que Deus tem um propósito em Cristo, e lembrando que Cristo é Jesus e o seu sacerdócio, e o seu corpo, e o propósito que Deus tem é de unir o céu e a terra, é de ligar o céu e a terra em Cristo. E Cristo disse, eu sou a escada que liga o céu na terra, e os anjos de Deus vão subir e descer sobre o Filho do Homem. Aí essa palavra anjo aqui, irmãos, ó, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, é a palavra ângelos, tá? E a palavra ângelos, ela não significa só anjos, tá, irmãos? Anjos do céu. Ela significa um mensageiro, um embaixador, alguém que é enviado, um anjo, um mensageiro de Deus. Então, a palavra anjo não quer dizer que são os anjos do céu, porque existem anjos na terra, porque a palavra anjo significa alguém que está sendo enviado com a mensagem, é um mensageiro. Então, olha outro texto aqui que confirma isso, ó. Este é de quem está escrito, Jesus está falando de João Batista. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro. E a palavra aqui é ângelos, tá vendo, irmãos? Mensageiro, ângelos. Mesma palavra, o mensageiro, embaixador, o qual preparará o seu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João, o Batista. Então, os irmãos veem que está falando de João Batista. E está falando assim, que João Batista, existia uma profecia que antes de Jesus ia vir um anjo preparar o caminho. Né? Diante dele, Deus enviaria um anjo. Né? Mas aqui foi traduzido por mensageiro, porque a palavra anjo também significa um mensageiro. Pode ser qualquer pessoa que é enviada antes, é enviada com a mensagem. E João Batista ele veio preparar o caminho do Senhor. Tá, irmãos? Então, um mensageiro. Na Almeida Corrigida e Fiel, que é a que nós lemos na igreja, está escrito assim, este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Então, aqui foi traduzido o meu anjo, mas está falando de João. Na Bíblia mais atualizada, foi traduzido o meu mensageiro, que a palavra ângelos, geralmente ela é traduzida por mensageiros, tá, irmãos? Então, quando fala anjo, não está falando de anjos do céu, pode ser anjos, qualquer mensageiro, tá? Aí lá em Mateus, Jesus fala assim para Pedro, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então, Jesus está falando para Pedro, eu vou te dar a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Aí Jesus fala isso também para a sua igreja. Em verdade, eu vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então, a igreja, ela tem o poder de ligar a terra no céu e desligar. Tá, irmãos? Isso é o sacerdócio. Então, quando Jesus falou assim, eu sou a escada. Ele falou que eu sou a escada. E vocês vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, o céu e a terra estão ligados. E nós lemos o texto que Deus ele deu esse poder à igreja. E a igreja agora ela liga no céu e ela liga o céu na terra. Como, irmãos? Exercendo o seu sacerdócio.
Tá? Então, os únicos que podem entrar no santo lugar, são lugares celestiais, que é diante de Deus, é o sacerdócio. Então, o sacerdócio, ele serve... Deixa eu pegar a imagem aqui, fica mais fácil. Então, o sacerdócio, ele serve na terra. Então, nós servimos diante dos homens, como luz do mundo, sal da terra, né? E nós somos intercessores entre Deus e os homens. Então, nós fazemos sacrifícios dos homens, pelos homens, a Deus. E nós entramos no santo lugar, nos lugares celestiais, onde estão todas as bênçãos, e intercedemos a Deus pelos homens. Então, Paulo diz assim, façam oração por todos os homens, pelos governantes, pelos ministros, pelas autoridades, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, nós temos que interceder a Deus pelos homens, nós levamos as ofertas, os sacrifícios dos homens a Deus, e buscamos coisas espirituais de Deus para os homens. Então, nós somos a ligação entre o céu e a terra. Então, se não tem um sacerdócio, não tem ligação. Tá, irmãos? Então, toda vez que Deus ele quer fazer algo, ele faz através do seu sacerdócio. O sacerdote, eles são os intercessores entre os homens e Deus. Paulo fala assim que nós temos o ministério da reconciliação e temos que reconciliar os homens com Deus. Então, só exercendo o sacerdócio, irmãos. Só exercendo o sacerdócio entre os homens e diante de Deus. Nós somos a escada. Nós somos a escada, corpo de Cristo. Do homem, Jesus estava falando de um sacerdócio que ia ligar o céu na terra, que tudo que eles ligassem na terra seria ligado no céu. O que eles desligassem na terra seria desligado no céu, porque abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então está tudo ao nosso dispor, só que nós temos que amadurecer para receber essa herança que já é nossa nesses séculos, nessa era, nós já temos uma herança espiritual. Nós já temos bênçãos espirituais que são nossas, e bênçãos espirituais para os homens comuns, para as pessoas, para o mundo. Então, nós temos que subir nesses lugares celestiais e trazer essas bênçãos para a nossa realidade, para a terra, tá, irmãos? É a escada. Os anjos de Deus, os mensageiros de Deus subindo e descendo, né? Então, a responsabilidade que nós temos, irmãos, com todos os homens é muito grande. Deixa eu continuar aqui. Então, tudo que nós ligarmos na terra vai ser ligado no céu, tá, irmãos? Então, o que Deus quer fazer, ele revela para nós. Por isso que nós temos que ir na igreja buscar revelação, buscar a face de Deus. Então, ele nos revela como? Através da sua palavra. E ele confirma como? Através dos dons, através da profecia, através de uma palavra de sabedoria, através de uma visão, de uma revelação. Então, nós sabendo agora o que Deus quer fazer, nós temos que fazer, porque é o que ele quer. Então, nós temos que trazer essas bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais para a terra. Nós temos que ligar o céu na terra. Tá? Então, quando nós entendemos o sacerdócio, entendemos que é a vontade de Deus, que Deus já disse que quer, e Deus nunca nos dá nenhuma missão sem antes nos abençoar. Quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz assim, ele os abençoou e disse, crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Então, antes de Deus dar uma missão, antes de Deus dar um serviço, ele primeiro abençoa. Ele primeiro dá a condição de ser feito. Então, se Deus revelou, eu quero isso, o sacerdócio tem que entender, se Deus quer, vai acontecer. Deus falou para Moisés assim, vai lá, Moisés, tira o povo lá do Egito e traz eles para
para o pé do Monte Sinai, que eu vou fazer uma aliança com eles aqui no pé do Monte Sinai. E o que aconteceu? O povo sai, o povo atravessa o mar, né? O povo sai do Egito e eles chegam diante do mar. E o povo clama a Moisés, né? E Moisés clama a Deus. E agora, Deus? E Deus fala assim, ué, Moisés, por que você está me perguntando? Diga ao povo que marche. Aí Deus fala assim, o que você tem na sua mão? Um cajado. Estende ele e manda o mar abrir. E o mar vai abrir. Então, por que Deus falou assim, ó, Moisés, por que você está me perguntando isso? Diga ao povo que marche. Ou seja, eu te dei uma ordem, vai, traz o povo e traz eles no pé do Monte Sinai, que é onde eu vou fazer uma aliança com eles. Então, Moisés chegou diante do mar. O monte está do outro lado do mar. Né? O monte está do outro lado do mar. E a vontade de Deus é, traz o povo até o monte. Só que tem um mar entre o monte e o povo. Aí Moisés vai falar com Deus, Deus fala assim, ué, Moisés, por que você está me perguntando isso? Diga ao povo que marche. Ou seja, Deus já revelou sua vontade. Ele já abençoou antes. Então, traz o povo, Moisés. Traz o povo. Manda o povo vir, que o mar vai abrir. Né? E Moisés estende o cajado, vem o vento e abre o mar. Ou seja, Deus já abençoou, ele já revelou a vontade. Né? Se ele já revelou a vontade dele, que é para nós sairmos pela cidade anunciando o evangelho, que ele quer salvar as pessoas da sua cidade, vai, só vai, porque ele já te abençoou. Os milagres vão te seguir, os sinais vão te seguir. Então, nós, não entendendo o sacerdócio, nós ficamos com medo. Ah, eu não tenho condição de ir, né? Eu não posso ir, eu não sei falar, eu não sei evangelizar, eu não sei orar. Mas se Deus te mandou, ele já te abençoou. Não precisa pedir bênção. Não precisa pedir para Deus ir na frente. Ele já foi, ele já está lá, mas ele quer fazer através de você. Porque Deus estabeleceu isso como um princípio. Ele não vai fazer nada sem que tenha um povo que faça em nome dele. Por exemplo, o anjo aparece para Moisés na sarça e ele disse, eu desci, eu ouvi o clamor do povo e eu desci para libertar o povo. Agora vai, Moisés, e traz o povo. Ou seja, por que o anjo, ali é Jesus, o anjo do Senhor é Jesus, porque ele não foi lá e libertou o povo? Ele entra lá e liberta o povo. Porque ele não faz, ele escolhe alguém, um sacerdote, um intercessor, e manda fazer em nome dele. Então vai, Moisés, em meu nome liberta o povo. Né? E mais para frente o anjo desce de novo lá em Josué e diz assim, eu desci, acabei de chegar, e ele estava com a espada na mão, ou seja, eu cheguei para a gente entrar, para tomar a terra. Aí ele escolhe Josué e fala, vai lá, Josué, põe esse povo dentro da terra. Então, sempre tem uma intercessão entre Deus e os homens, e essa intercessão é Cristo. Essa convergência que o céu e a terra se unem é Cristo. Tá, irmãos? Então, Deus, ele não vai fazer, porque ele nos escolheu para fazer. Então, se Deus quer fazer, vai lá e faz em nome do Senhor Jesus. Isso é estar, isso é fazer, isso é falar em nome do Senhor Jesus. É o ser um sacerdote estar representando o céu, ligando o céu na terra. Um reino sacerdotal. Quando Deus estabeleceu um sacerdócio, né, eu já até falei um pouco sobre isso. No reino onde Deus é rei, um reino teocrático, quem governa é o sacerdócio. Então, eu já falei com os irmãos que lá em Israel, Deus era o rei deles, né, no princípio, e Deus estabelece um sacerdócio. E esse sacerdócio que está diante de Deus, que intercede entre Deus e os homens, eles que governam a nação. Então, eles cuidam da saúde do povo, eles cuidam das leis, eles julgam, né? Eles cuidam dos órfãos, das viúvas, todas essas coisas. Então, eles são o governo. Então, quando Deus reina, ele tem um sacerdócio que é o seu governo, um corpo governante que é um
que é um sacerdócio, tá, irmãos? Alguns textos aqui que confirmam isso. Depois, eu vou ler aqui. E julgou Samuel, Samuel era um sacerdote, era um profeta também, mas era um sacerdote, tá? E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Então, Samuel era o sacerdote, e ele julgava o povo, ele que decidia tudo. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele. Antes se inclinavam à avareza e aceitavam subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Então o povo, né, Samuel foi ele era sacerdote, né? E ele também era um juiz e ele era um profeta. Então ele julgava o povo, ele comandava o povo, tá? Ele que decidia tudo. Aí o povo falou: você está velho, os teus filhos não são como você, eles não andam nos mesmos caminhos teus. Então constitui sobre nós um rei, né? Como todas as nações têm. Mas olha só o que acontece aqui, ó. Porém, estas palavras não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então, Samuel ficou bravo, né? Por quê? Porque o rei de Israel é Deus. E o sacerdócio de Deus, que é a intercessão entre Deus e os homens, eles passavam a vontade de Deus para o povo. Então, Deus é o rei, o sacerdócio é a voz de Deus, é o governo, e passa a vontade de Deus para o povo. Só que agora o povo quer um rei, como todas as nações têm. E Samuel fica, né, indignado, e Deus fala assim: não fica bravo com eles, Samuel. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, porque eles não querem que eu reine sobre eles. Então, eles querem um rei entre os homens, como todas as nações têm. Eles não me querem como o rei deles. Então, aí que Samuel unge Saul, né? E depois vem Davi, Salomão, aí começa a era dos reis. Mas os irmãos percebem que Deus era o rei de Israel. E o sacerdócio era o governo, eles que julgavam Israel, eles que decidiam, né? Tudo segundo a vontade de Deus, era para ser, né? Mas o sacerdócio nós sabemos que se corrompeu, a casa de Eli se corrompeu, por isso que veio Samuel e todas essas coisas. Então o sacerdócio era o governo de Deus, num reino onde Deus é rei, tá, irmãos? E lá em Gênesis, né, tendo isso em mente, irmãos, que Deus, ele reina através de um sacerdócio. Tá? Então, Deus é rei, ele estabelece um governo, um sacerdócio para cuidar do povo, para cuidar de tudo. Tá? Os sacerdotes cuidavam de tudo. Mas o povo não quer Deus como rei. Eles querem um rei homem. Né? E Deus dá para eles. Deus não quer um povo que não o quer. Tá, irmãos? Deus não quer forçar ninguém a servi-lo. Aí lá em Gênesis, nós temos uma profecia. Na verdade, é uma profecia, irmãos, mas é um sinal também. É uma sombra, tá? Vamos falar que é uma sombra de uma realidade. Então, lá em Gênesis, está escrito assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos,
para o homem. Vou ler de novo. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Né? A palavra idônea aqui é igual, que lhe fosse igual. Então, quando nós lemos esse texto, o que dá a entender aqui é que Deus trouxe todos os animais diante do homem e que Deus não achou ninguém igual ao homem para lhe ajudar. Uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, fazendo a interpretação desse texto, irmãos, dá a entender que Deus procurou entre os animais alguém, uma auxiliadora que fosse igual ao homem e não achou. Porque está escrito assim, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, quer dizer que estava se procurando, né? Deus não estava procurando uma esposa para Adão entre os animais, irmãos. Isso aqui é uma sombra, é uma profecia, é um sinal, tá? Então, Deus trouxe todos os animais e procurou algum que fosse igual ao homem para lhe ajudar na sua missão, mas não achou. E daí nós sabemos como o texto continua, né? Então, Deus... Eu coloquei aqui. Cadê? Não coloquei, não. Devia ter colocado. E o que que acontece? Deus não acha ninguém que seja igual ao homem entre os animais, e Deus fala assim, Deus coloca Adão em um profundo sono, e dele faz sair a Eva, né? E Adão diz assim, essa sim é a carne da minha carne e osso do meu osso. E Deus leva ela até Adão, né? Uma auxiliadora que lhe seja igual. E a Bíblia diz assim, que nós, em Romanos 8, fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, para sermos formados, colocados na forma para nos tornarmos igual ao Filho de Deus. Irmãos. Só que na Bíblia, os animais, eles também representam reinos, nações. Daniel 2, nós vemos isso. Apocalipse 13, nós vemos isso. Tá? Em Daniel 8, nós vemos isso. Então, os animais, eles são usados para representar nações, para representar reinos. Então, Deus está procurando, entre os animais, alguém que fosse igual a Adão, uma noiva para ele, é isso? Alguém para ajudar Adão no propósito que Deus estabeleceu para ele? Né? Lógico que não, irmãos. A Bíblia diz assim que Deus anuncia o fim desde o princípio. Isso aqui é o princípio da criação, e Deus já está anunciando o fim. Tá? Então, o que Deus está fazendo aqui? Lá em Zacarias 9, no verso 9, está escrito assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Aí no verso 10 fala assim, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estabelecerá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Então, isso aqui é uma profecia do Messias. Né? Ele viria montado num jumentinho, e quando ele chegasse montado num jumentinho, ele ia anunciar paz entre as nações, ele ia quebrar o arco de guerra, e o seu domínio, ele ia dominar. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Então, ele ia estabelecer um reino de paz em toda a terra. Essa é a profecia. Tá, irmãos? Mas o que acontece? Lá em Mateus 21 está escrito assim, ora, isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Isso aconteceu o quê? Jesus mandou buscar um jumentinho para ele entrar em Jerusalém sentado num jumentinho, como diz a profecia. Aí
Mateus escreve isso aqui, ó, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei. Então, ele vai citar Zacarias 9:9. Humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Só que o que acontece? Jesus, ele cumpre, né? Zacarias 9:9, ele vem e entra montado num jumentinho, e é o rei, né? Só que o verso 10, aí ele estabeleceria o reino em toda a terra, um reino de justiça, um reino sem guerra, né? Mas o que acontece? Ele entra montado no jumentinho, e o que ele faz? Né? Em vez dele ir, ele vai para o templo, tá, irmãos? Por que ele vai para o templo? Porque o reino onde Deus é rei, ele tem um corpo governante, e esse corpo governante é o sacerdócio. Então, Cristo vem e ele vai lá encontrar o sacerdócio, né? Mas ele já sabia que esse sacerdócio era corrompido. Aí acontece assim, ó, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covios de salteadores. Então, Jesus, ele vem, ele vai para o templo. Então, no templo ali, ele traria o seu sacerdócio, chamaria os sacerdotes, vamos estabelecer o reino, né? Vocês vão governar, o sacerdócio vai governar, eu vou ser o rei, né? Só que aquele sacerdócio não representava o reino dos céus. Aquele sacerdócio, ele não era o reino de sacerdotes que Deus quer, tá, irmãos? Então, o que está acontecendo ali? É o que nós lemos lá em Gênesis 2, tá, irmãos? O Jesus vem, a Bíblia diz que Jesus, ele é o último Adão, que Adão, ele prefigurava Cristo, ele apontava para Jesus. Então, Adão vem, né, e diante de todas as nações, ou seja, de todos os animais, não se acha ninguém semelhante a ele. Não se acha um povo que lhe seja idôneo, que seja igual a ele, que possa ser o seu corpo governante, o corpo do Cristo, o sacerdócio que vai governar sobre o seu reino. Então, Jesus, ele entra cumprindo Zacarias, Malaquias 9, o verso 9, mas o verso 10, que é a consumação do reino, ele não cumpre, porque ele não achou ninguém idôneo, ele não achou um povo santo, um reino de sacerdotes. E o que acontece? Ele tem que morrer, ele tem que entrar em sono profundo para que dele seja tirado um povo, para que dele seja tirado uma Eva que lhe seja idônea. Então ele cai num sono profundo, né? Como Adão caiu em sono profundo, agora Jesus, ele morre na cruz, e na morte dele, quando ele ressuscita, dele foi formado, está sendo formado agora uma noiva, né? E lá em Adão, quando ele acorda, Deus vem e traz a noiva para ele, a Eva, até o encontro dele. Então, nós estamos nesse tempo onde Eva está sendo formada, irmãos. O vestido da noiva está sendo tecido, que são os atos de justiça dos santos. E quando a noiva estiver pronta, vai cumprir Apocalipse 19, ela vai ser levada para encontrar com um Adão nas nuvens. Então, Eva e Adão vão se encontrar ali nas nuvens para estabelecer o propósito de Deus, reinar sobre a terra, dominar, sujeitar a terra. Então, quando Deus está procurando para Adão uma noiva que lhe seja idônea, né? É uma profecia, irmãos. Deus está anunciando o fim, Deus está anunciando Cristo. E a igreja, ou seja, entre todas as nações, não vai se achar uma nação que seja igual ao Adão que eu criei, a Jesus. Então eu vou ter que criar um povo, eu vou ter que dele criar um povo que seja igual a ele. E por isso que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, até chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. Então, quando Cristo vier para cumprir Zacarias 9, verso 10, ele vai ter um sacerdócio santo,
que ele vai dar o governo, e esse sacerdócio, sim, ele vai ser o rei, e esse sacerdócio vai ser um sacerdócio real, um sacerdócio de reis que vão governar sobre o seu reino. Então, os irmãos percebem que ele precisa de um corpo de sacerdotes, de um sacerdócio real. E, irmãos, eu esqueci de pôr outro texto aqui, eu esqueci muitos textos. Eu esqueci de pôr o texto aqui de Apocalipse 5, está escrito assim que com o seu sangue, ele comprou para Deus homens de todas as tribos, nações e língua, e os constituiu reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, o sangue de Cristo, ele comprou sacerdotes. Quando o sangue sai do lado dele ali, ele está gerando um povo, né, comprando para Deus homens para serem sacerdotes, reis e sacerdotes, ou seja, o sacerdócio real. Né? Lembra que Pedro fala, vós sois sacerdócio real, nação santa. Então, vocês são um sacerdócio real, uma nação, o Israel de Deus, o Israel que Deus planejou, que é igual a Jesus, que é semelhante ao Filho de Deus, que lhe é idôneo, né, e que vai governar com Cristo. Tá? Então, eu esqueci de pôr Apocalipse 5, aí depois os irmãos leiam lá Apocalipse 5. Quando nós fazemos uma ligação, Apocalipse 5, lá em Êxodo 13, 12 e 13, quando o povo sai do Egito, irmãos, é morto um cordeiro pascual, e o sangue desse cordeiro, ele salva o povo da escravidão, e ele compra para Deus os primogênitos. E esses primogênitos, Deus fala assim, eles são meus, e eles vão servir diante de mim, eles vão ser meus sacerdotes. Então, o sangue do cordeiro, ele comprou sacerdotes para Deus, lá em Êxodo, na saída do Egito. Tá? E esses sacerdotes, eles primogênitos foram estabelecidos. Depois Deus troca eles pelos levitas, mas é outra história. Então, a Bíblia fala assim, que o sangue de Cristo, lá em Apocalipse 5, e fala que ele é o cordeiro, viu um cordeiro como tendo sido morto, mas agora está vivo, e o sangue dele comprou para Deus homens de todos os povos, tribos, nações e línguas, e os constituiu reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, é o sacerdócio que Cristo comprou com seu sangue. Tá? É a Eva que foi gerada ali de Cristo. Tá, irmãos? Ficou mais ou menos claro para os irmãos? Deu para entender o que a gente... Por que é importante entender isso, o nosso sacerdócio? Que nós somos a ligação, nós somos a intercessão entre o céu e a terra, né? O Cristo, o céu e a terra se unem em Cristo, né? Ele vai unir os céus e a terra, e ele faz isso no seu corpo. O sacerdócio que pode chegar ali no Santo dos Santos e trazer realidades espirituais do céu para a terra, né, irmãos? E uma coisa importante também que nós queríamos falar é porque no último estudo que nós fizemos dos dons, né, eu falei algumas coisas no estudo e que não ficou bem claro o que eu quis dizer e a forma que eu falei deu a entender algo que não é a verdade. E eu também falei algo que não é verdade, né? E eu vou corrigir para os irmãos. Eu disse que não existe dom da música, né? Mas existe o dom da música, tá, irmãos? Na Bíblia, nos dons do Espírito Santo, os 9 dons que são para edificar a igreja, não tem dom da música, tá, irmãos? Mas existe o dom da música. Pessoas nascem com o dom da música. Quantas pessoas até do mundo nascem já 4, 5 anos, já são músicos, né? E eles usam esse dom não para servir a Deus, para fazer o que eles quiserem. Né? Então, existe o dom da música. Existem vários dons, tá, irmãos? Mas os dons do Espírito para a edificação da igreja são aqueles que nós dissemos. E nesses não está incluído o dom da música. Tá, irmãos? Então, eu disse assim, não existe o dom da música, mas eu quis dizer ali no contexto que nós estávamos falando, dons espirituais que o Espírito distribui a cada um para a edificação da igreja, tá bom? E outra coisa também, que o irmão Bruno, assistindo o vídeo de novo, ele reparou, né, que eu disse assim que não adianta buscar os dons,
que os dons não são buscados, o dom é um presente, né? E o irmão Bruno puxou a minha orelha, sabiamente, né? E disse assim que dá a entender que nós não temos que nos consagrar, que nós não temos que buscar as coisas do céu, né? Não foi, eu disse isso, mas não foi isso que eu quis dizer. Então, vou explicar para os irmãos. Esse estudo, ele explica o que eu disse lá. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, só que estão nos lugares celestiais. Então, às vezes, o irmão Bruno até deu o exemplo, às vezes pessoas se consagram, buscam e alcançam mais dons, aí nós interpretamos da forma que vemos. Ele buscou, ele pagou o preço do dom e ele recebeu um dom. Então, logo, o dom não é um presente. Logo, eu posso conquistar o dom, eu posso merecê-lo. Tá, irmãos? Só que nesse estudo do sacerdócio, é que eu vou explicar isso para os irmãos agora de uma forma clara. Os dons são um presente. E nós já recebemos os dons, já fomos abençoados com todos os dons que nós precisamos. Só que eles estão nos lugares celestiais. Então, alguns dons vão se manifestar em nós, ainda nós crianças espirituais. Às vezes, quando você batiza, você já recebe um dom, e ele já se manifesta, né? Isso é para edificar a igreja, mas é um sinal de que Deus está no nosso meio, para nós o buscarmos cada vez mais. Mas existem muitos dons que Deus já derramou sobre nós. Às vezes a pessoa tem um dom, fala em línguas, mas Deus já determinou sobre ele vários dons, 4, 5, 6 dons. E a partir do momento que ele começar a se consagrar, a buscar, a amadurecer, ele vai começar a chegar nesses lugares celestiais e vai receber esses dons, ele vai alcançar esses dons que já são dele. Tá, irmãos? Então, nós não temos que nos consagrar para buscar dom, para receber as coisas, porque isso seria uma troca, isso seria merecer o dom. Na verdade, eu tenho que me consagrar, eu tenho que buscar aprender de Deus, buscar conhecer mais a Deus, para que eu possa exercer esse sacerdócio e trazer essas bênçãos que já foram derramadas sobre nós, esses dons que já foram derramados sobre nós, para a terra, para nós, para a igreja. Então, às vezes, nós alcançamos uma maturidade espiritual, conseguimos chegar nesses lugares celestiais e recebemos dons. E, às vezes, nós pensamos que foi porque nós pagamos o preço, porque nós se esforçamos, porque nós merecemos ele, porque nos consagramos. E não é isso. O objetivo de nós nos consagrarmos tem que ser para exercer o nosso sacerdócio. E, exercendo o sacerdócio, chegando nos lugares celestiais, entrando no santo lugar, nós vamos trazer realidades do céu para a terra, que são bênçãos, que são dons. Os irmãos estão entendendo? Então, tudo que é para nós já foi determinado para nós. Agora, basta nós ligar o céu na terra. Basta nós chegar nesse lugar santo e buscar, e tomar posse da nossa herança. Porque, às vezes, nós somos como o irmão do filho pródigo lá. Está do lado do pai, viveu a vida toda, trabalha para o pai, mas não usufrui os bens do pai, né? E ele chega e fala, pai, o senhor nunca me deu um cabrito, nem para mim celebrar com meus amigos, e agora está matando um novilho cevado para esse teu filho. Aí o pai diz assim, meu filho, tudo que é meu é teu. Percebe que ele está do lado do pai, mas ele tem várias bênçãos que ele pode exercer ali, que são dele, que é a herança dele, mas ele não conhece o pai, então ele não exerce, ele fica ali uma vida de servidão, e não uma vida de filho. Então, nós somos filhos, irmãos. Somos filhos, e o Pai já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais, mas uma criança não recebe herança. Então, nós temos que amadurecer para receber essa herança, exercer o serviço que o Pai nos determinou para nós, e não como servos, como filhos. Às vezes, nós pedimos assim para o nosso filho ajudar, lavar o carro, lava o meu carro. Eu pedi isso muito para o meu irmão, eu criei meu irmão, ele era como um filho para mim. Mas toda vez que ele lavava o carro, ele arranhava o carro, ele deixava o carro sujo, eu ficava com raiva, né? Só que eu estava querendo ensinar algo para ele. Eu estava querendo ensinar ele cuidado que é nosso. Mas eu poderia pagar um profissional para lavar o carro e ia ficar muito melhor. E eu não ia ter trabalho nenhum. Mas
quando Deus escolhe nós para fazer um serviço para ele está nos chamando como filhos. Porque ele quer ensinar algo para nós, ele quer ensinar nós a valorizarmos o que é nosso, o que ele já determinou sobre nós. Então ele começa, lava o carro, agora manobra o carro, e daqui a pouco o carro é seu, você que está dirigindo, porque é sua herança. Então, às vezes, nós não recebemos dons que já são nossos, porque a gente não amadurece, não conhece o nosso serviço que o Pai nos chamou para fazer com ele, que é o sacerdócio. Deus não precisa de nós para fazer nada. Ele pode chamar alguém muito mais capacitado que vai fazer melhor que nós, irmãos. Mas a Bíblia diz assim que Deus, ele colocou esse tesouro tão precioso em vasos de barro, para que a excelência da grandeza da glória de Deus não seja nossa, mas dele. Então, ele colocou algo precioso dentro de nós, porque ele quer. Ele poderia chamar doutores, mestres e mestrados para fazer isso, para ensinar a palavra, para pregar o evangelho, com oratória perfeita, mas não, ele escolheu as coisas os pequeninos, ele escolheu os fracos, para que a excelência da glória de Deus seja dele, não nossa. Porque é muito fácil fazer através de Paulo. É muito fácil pregar o evangelho no mundo todo através de Paulo, mas Deus queria pregar através de Pedro. Deus chamou Pedro para ser o apóstolo dos gentios. E Pedro fala isso, Deus me escolheu para ser apóstolo dos gentios. Mas Pedro não correspondeu. Então, o que Deus fez? Vou ter que chamar alguém que vai fazer. E foi lá e chamou Paulo. E Paulo era um mestre da lei, Pedro era um pescador. Mas Pedro não se dispôs a fazer. Pedro demorou a amadurecer. E a obra de Deus não para. Então, Deus foi lá e despertou alguém que estava lá no sono, alguém que estava dormindo, né, irmãos? E nós hoje estamos no tempo que a igreja está dormindo, mas Deus está despertando alguns, porque a obra não para. A luz do Espírito ela não pode ser apagada. Mas se nós não correspondermos, Deus vai acordar outros que são melhores que nós. E eles vão fazer, irmãos. E eles vão receber, eles vão tomar a nossa coroa. Deus não precisa de nós, mas ele nos ama, ele nos chamou como filho. Por isso ele nos chamou para estar diante da sua presença, para aprender com ele. E depois exercer um sacerdócio, que é um serviço para o nosso Pai. Jesus disse assim, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigo, porque eu estou revelando tudo que o Pai me revelou. Então, nós temos a revelação de Deus, a palavra é a revelação de Deus. Se nós não pegarmos essa palavra e essa revelação e começarmos a amadurecer nisso, a buscar essas coisas, Deus vai despertar outros que são muito melhores que nós, e a obra de Deus vai ser feita. Irmãos, então os irmãos perdoam aí a forma que eu falei. Nós temos que buscar, sim, consagração, jejum, todas essas coisas, mas não é para receber dom, não. Tá? É para descobrir o que já é nosso e trazer para a terra, porque você já foi determinado sobre a sua vida. Não é uma troca, você não vai merecer, mas existe um lugar onde estão essas bênçãos. Existe um lugar onde estão esses dons, que não é um lugar que qualquer um pode entrar. É só o sacerdócio santo que entra. Então, nós somos chamados para ser esse sacerdócio, irmãos. E se nós não nos colocarmos à altura desse sacerdócio, não amadurecermos, chegarmos à maturidade, Deus vai despertar outros que estão dormindo, que são bem melhores que nós. Né, Bruno? Fala aí um pouco. Não, acrescenta mais alguma coisa aí. Não, falou tudo. Falou tudo. Bom demais. Muito bom. Que principalmente essa questão do jejum, né? Que é pouco falado, muito pouco ensinado. E quando você começa a fazer, você pensa que se ninguém faz, então eu vou pagar o preço de fazer. Então, aí é diferente. Vou comprar, vira uma barganha, né? Eu vou consagrar para ganhar tal dom. Na verdade, nós já temos todos, né? Tudo que nós precisamos para servir a Deus já é nosso. Só não conhece, né? Porque não busca. Né? Mas foi muito bom. Lá em Oséias, a Bíblia diz assim, Deus disse assim,
O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, conhecimento, irmãos, edifica. Conhecer o nosso Deus, conhecer o nosso Pai, começa a nos transformar na sua imagem, né? Geralmente o filho, ele é muito parecido com o pai. Nas atitudes, no caráter, um bom filho. Ele vai se tornar igual ao seu pai. As pessoas olham para o filho e falam assim, não, você é filho de fulano. Né? Então, nós somos filhos de Deus. E Deus fala assim, sede santos porque eu sou santo. Então, nós temos que nos tornar a semelhança do Filho de Deus. Existe um modelo de Filho de Deus, que é Jesus. Nós somos chamados para nos tornarmos semelhante a Ele. E a Bíblia diz que para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro entre muitos. Tá, irmãos? Então, nosso chamado é para aprender com o Filho de Deus, a nos tornarmos filhos de Deus, para exercermos o nosso sacerdócio, para cumprirmos o propósito que Deus tem de salvar todos os homens. Né? Ele quer salvar todos os homens. Nem todos serão salvos, porque nem todos querem andar na sua luz. Mas Ele quer que todos se salvem. Tá bom, irmãos? Se os irmãos tiverem dúvida, pergunta aí. Senão nós vamos encerrar aqui, que já ficou bem longo. Tem que ligar o microfone, tá, irmão? Só lembrando. Fechou, Bruno? Fechou. Então, Deus abençoe todos os irmãos, tá? Que participaram aqui ao vivo com nós. Abençoe os irmãos também que vão participar, que vão assistir depois a gravação. Tá, irmãos? Que tudo isso que nós falamos aqui, que possa edificar a vida dos irmãos. Esse é o intento. E que os irmãos possam meditar nessas coisas, irmãos. Meditem nisso dia e noite. Né? Existe um lugar onde nós temos que servir diante de Deus. Vamos nos consagrar para estar nesse lugar. E as bênçãos de Deus, elas vão, como diz lá em Deuteronômio 28, elas vão nos seguir e vão nos alcançar. Se nós estivermos no lugar das bênçãos, as bênçãos vão nos alcançar. Tá bom, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Até a próxima. Amém, irmão. Deus te abençoe também. Bem, com Deus. Valeu.